E inveja minha pura é de uns conforme o Senhor, com toda a leitura e suma doutoração. Não é que eu esteja analfabeto, soletrei anos e meio, mediante cartilha, memória e palmatória. Tive mestre Lucas, no curralinho. Decorei gramática, as operações, regra de 3, até geografia e estudo pátrio. Em folhas grandes de papel, com capricho, tracei bonitos mapas. E não é por falar, mas desde o começo me achava um sofismado de ladino. E que eu merecia de ir para cursar latim em aula régia, que também diziam, tempo saudoso. Ainda hoje, aprecio um bom livro, despassado. O senhor saiba, eu, toda a minha vida, pensei por mim, sou nascido diferente. Eu sou, eu mesmo, diverso de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Eu sou, eu mesmo, diverso de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo, para pensar longe sou cão mestre. O senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Amém. Hora do Enem no ar! E hoje é dia de língua portuguesa. Mas e aí, perdeu algum episódio? É só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. E quem vem dar aquele reforço na revisão é o professor Vinícius Oliveira. Chega mais! E aí? Belezinha? Beleza, cara? Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Professor. Hoje o assunto é intertextualidade. Cara, intertextualidade é muito simples. Primeira coisa, eu preciso de dois textos, de duas manifestações textuais. Por exemplo, eu tenho duas músicas. Uma foi escrita primeiro e a outra foi escrita depois. Se essa música que foi escrita depois falar dessa música que foi escrita antes, eu tenho uma intertextualidade. Quando um texto fala de outro texto que foi escrito anteriormente. Mas essa relação entre os textos pode ser implícita ou explícita, certo? Exatamente. Na verdade, é esse ponto mais difícil para os alunos. Sabe por quê? Porque geralmente a intertextualidade é implícita, ela não está clara. E aí o aluno, ele não pega, ele não tem malícia. Muitos alunos não têm malícia para pegar aquele implícito. Quer ver um exemplo? Quero. Teve um dia que saiu no Facebook uma imagem, uma foto de alguém escrito assim, ó, a casa grande pira quando a senzala aprende a ler. É só isso que estava na imagem. Teve muita gente que leu essa imagem e não fez sentido nenhum que estava escrito casa grande, senzala, só que essa imagem faz referência a um livro Gilberto que Freire. significa, que tem o título Casa Grande, tá ligado, né? Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Ou seja, muitos alunos leram esse texto, essa imagem no Facebook e não fez sentido nenhum. E quais são os tipos de intertextualidade que existem? Cara, existem muitos tipos de intertextualidade, só que pro vestibular caem sempre os mesmos. Então, por exemplo, um tipo de intertextualidade que cai muito é a paráfrase. O que é paráfrase? É quando eu pego um texto e eu reescrevo com as minhas palavras. Agora, se eu pego um texto e reescrevo, fazendo uma crítica, fazendo uma brincadeira, ironizando, aí vai ser um outro tipo de intertextualidade, chamado de paródia. Então, paráfrase é quando eu reescrevo sem criticar. A paródia é quando eu reescrevo criticando, fazendo uma brincadeira. Um terceiro tipo que a galera gosta muito é citação. Por exemplo, tem uma filósofa chamada Simone de Beauvoir. Ela escreveu vários livros e a galera pegou uma frase dela. A frase dela era assim, abre aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. Quando eu pego essa frase dela literalmente e boto na minha redação, eu fiz uma intertextualidade. O meu texto aproveitou o texto antigo, anterior, que a Simone de Beauvoir escreveu. Citação é o terceiro tipo. Tem mais um também que se chama alusão, que é quando você fala assim brevemente. Por exemplo, se eu, na nossa conversa aqui, só citar a Simone de Beauvoir, não falar o que ela escreveu, se eu só falar o nome dela, é um tipo de intertextualidade chamado de alusão.
E tem um quinto tipo que a galera precisa prestar atenção, que é chamado de pastiche. É uma intertextualidade que é quando a pessoa copia o jeito da outra de escrever. Quer ver um exemplo? Tem um livro que o Machado de Assis escreveu chamado Dom Casmurro, que todo mundo conhece, é polêmica, se Capitu traiu ou não. E aí, houve outro autor, recente até, que escreveu o livro, só que no ponto de vista da Capitu. Ele reescreveu o Dom Casmurro com as mesmas palavras, com o mesmo estilo do Machado de Assis. Quando eu aproveito só o estilo do cara, eu chamo de pastiche. Muito interessante essa parada. Então, partiu questão, Vamos lá professor? Tá aí, ó, questão 25 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Daí vieram me chamar causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, uma máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. Repara que essa linguagem é uma linguagem que é regionalista, uma linguagem regional. E é essa a característica principal que a gente tem que ver nessa história em quadrinhos. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro, de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, depois então se vai. Vê se deu nos mortos, senhor, tolere, isto é o sertão. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Esse texto é uma história em quadrinho. Só que essa história em quadrinho, ela aproveitou um outro texto anterior, que é o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então já tá ligado que é uma intertextualidade muito clara ali, né? Sim. É uma intertextualidade explícita. Inclusive tá na borda ali, ó, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Então tu já tá ligado que é uma intertextualidade expressa, explícita. Só que a grande questão é saber o que tá de diferente. O texto original foi um romance escrito em 1956. Esse aí já tem a inclusão de imagem, já tem uma onomatopeia, percebeu a onomatopeia ali, o pan? Uhum. Ele já tem ali uma figura que é própria da história em quadrinhos. E o que isso traz de interessante pra gente? Isso mostra a mistura dos gêneros textuais. Então eu misturei o gênero textual, que é o romance do modernismo, terceira fase do modernismo, com uma história em quadrinho. Outra coisa, professor, ali no comando tá escrito interrelação. É a mesma coisa de intertextualidade ali? É quase a mesma coisa. Quase. Quase a mesma coisa. Na verdade, toda intertextualidade é uma interrelação entre dois textos. Entendi. Percebeu isso? Toda intertextualidade tem interrelação. Agora, nem toda interrelação é uma intertextualidade. Por exemplo, se eu comparar dois textos aleatórios, não tem uma interrelação necessariamente. Agora, se eu fizer uma intertextualidade, aí sim vai ter uma interrelação necessariamente. Entendi. Então, não é um sinônimo perfeito, então você tem que analisar o conjunto da questão para saber o que ela está querendo. Aqui, a letra A, por que não é o nosso gabarito? Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Repara que você percebe ali uma ordem, percebe a ordem da história. Primeiro você lê daí vieram, depois você lê um bezerro, depois você lê determinaram. Aí tu vai para outro quadrinho, ou seja, a história em quadrinhos ela tem uma linearidade. Então a história em quadrinho não rompeu linearidade. Essa letra A, ela diz respeito a um outro gênero textual. Tem um gênero textual que rompe linearidade muito fácil, que se chama hipertexto. Que é quando você lê, você pode começar a ler de baixo para cima, você pode começar a ler do meio para cima, você pode ler um pedacinho depois o outro, clicar num vídeo. Hipertexto, ele rompe linearidade. Agora, história em quadrinho, não. Então não pode ser letra A por causa disso. Olha B. Ilustrar de modo fidedigno. Quando tem esses adjetivos que são muito taxativos, tipo assim, excluir, desconstruir, fidedigno, que são adjetivos que são exagerados, a gente está ligado que já pode ser um tipo de erro da questão. E, de fato, a letra B está errada. Por quê? A história em quadrinho ilustra. Tem desenhos para ilustrar, só que não de modo fidedigno. Por exemplo, essa imagem, que é muito chamativa, que é a imagem tipo de um cachorro com um pouco de bezerro, uma mistura, essa imagem chama atenção, mas eu não posso dizer que é fidedigno com o livro. É uma interpretação do autor, então não pode ser letra B. Olha C.
articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. A galera pode confundir com essa. A galera pode achar que é a C que está certa, mas não está certa. Se faz o seguinte, segura a C que eu vou comparar a C com a D daqui a pouquinho. Olha a D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Cara, de verdade, imagina você, o aluno, você abriu o caderno de questões. Eu lembro que nessa questão, 2018, ela tomou a página inteira, praticamente. Aí quando você abria a página, tu via logo essa figura. Pá! E aí tu percebe, para que o cara botou essa figura tão grande? Para potencializar, para deixar mais forte a dramaticidade do episódio. Então, o nosso cabelo tem letra D, porque potencializa a dramaticidade do episódio com recursos da arte visuais. E a história em quadrinho, ela gosta muito. Não tem história em quadrinho sem arte visual. Toda história em quadrinho vai ter uma arte visual envolvida. A letra E. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio. Não tem desequilíbrio. Repara que ali, ó, tá tudo certinho ali no meio da questão. Não tem desequilíbrio dos textos. Tu consegue ler o texto linearmente. Agora, por que não é a letra C? Articular a tensão do romance e a desproporcionalidade das formas. O foco dessa história quadrinho não é o formato geométrico da imagem. O foco é o impacto da imagem. Então, a letra C ela até faz um pouco de sentido. Agora, a letra D, ela está muito mais coerente, está muito mais correta de acordo com a intenção do autor dessa parada. É isso aí, e tem mais a ver com o próprio comando, né? Tem que fazer essa ligação. Tem mais a ver com o comando, exatamente. Perfeito. Então, gabarito, opção D. D de dado. Para quem não leu o romance original, vale a pena ler a história em quadrinho? Cara, toda leitura é importante, então ler é importante, independente se é a história em quadrinho, se é o texto original. Então, se o aluno não teve oportunidade de ler o livro original, escrito no modernismo, ele pode ler a história em quadrinho que vai fazer sentido, ela faz sentido. Agora, de verdade, cara, faz muito mais sentido se o aluno puder ler o texto original também. E quem quiser pode assistir o programa 498 sobre o Guimarães Rosa com a professora Dayana Mendes. É só ir lá, tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Professor? Olha que interessante que tu acabou de fazer. É quando você fala sobre o programa que aconteceu antes, qual é o nome disso? Intertextualidade. Então, quando você, nesse texto, faz referência a um programa que aconteceu anteriormente, isso é um tipo de intertextualidade também. Se um aluno domina vários textos, ele consegue perceber se aquele que ele está lendo faz alguma referência. Então, o aluno que domina a intertextualidade, que tem essa consciência de que aquele texto fala sobre outro, ele vai conseguir interpretar com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, ele vai perceber coisas que estão implícitas, que a gente falou no primeiro bloco. Sempre que tem uma ideia implícita e o aluno percebe, ele vai conseguir interpretar o texto melhor. Então, sem dúvida, a intertextualidade ajuda muito na hora de fazer a interpretação do texto. Então, repertório sociocultural também é super importante, né, professor? Exato. Quem tem repertório sociocultural, tá bem. Pode interpretar um texto com muito mais proficiência, com muito mais segurança, com muito mais maturidade. Acho que essa é a palavra mais importante, maturidade. Professor, intertextualidade não aparece só na prova de linguagens, né? Não. Aparece na prova de ciências humanas, aparece nas questões de história, de filosofia, aparece também nas questões de exatas, quando a física faz algum tipo de relação com a matemática. Isso é um tipo de intertextualidade. Lembra que toda vez que existe um contato entre os textos, mas tem que ser um contato direto entre eles, aí vai rolar intertextualidade. Na redação, por exemplo, que é uma das áreas de conhecimento que o Enem te exige, existem necessidades de você fazer intertextualidade. O Enem espera isso, que naquele texto você se refira a outros textos anteriores, alusões, citações, etc. Bora partir para uma questão, assim como fizemos no primeiro bloco. Olha a intertextualidade. Olha a intertextualidade. Bora! Tá aí, questão 13 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mas cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Então, um texto bem crítico esse primeiro, né? Exato. Ele fala sobre a questão da educação física, da quebra do sedentarismo, de praticar uma atividade. E olha o texto 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar. Enfrenta, em média, 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas no trabalho. Dá uma olhada, se liga, toda vez que tem uma questão do Enem com 2 textos,
Isso não é aleatório, isso é intencional. Obviamente, o Enem quer que você perceba o que eles têm em comum. Não necessariamente vai ter uma intertextualidade entre eles, porque, por exemplo, para ter intertextualidade entre o 2 e o 1, o 2 tem que fazer referência a essa mulher que está ali com um corpo meio fitness, e não necessariamente vai fazer intertextualidade, mas tem uma coisa em comum. E aí eu quero que você perceba agora o que isso tem de crítica em relação ao texto 1. Presta atenção no próximo. Termina o expediente às 17 horas, chega em casa às 19 para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Pergunta retórica. Ou seja, ele levanta uma série de polêmicas que a pessoa tem uma jornada de trabalho, tem uma jornada em casa, tem uma jornada de transporte público, e a pergunta retórica é como que ela vai fazer exercício físico? Ela já tem uma resposta pronta ali, não tem como fazer exercícios físicos. Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média alta que vivem em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, tu percebe que nesse texto ela relativiza um pouco o texto 1. E ela diz que não é tão fácil assim praticar exercícios. Exige um pouco de disponibilidade que nem todo mundo tem. Aliás, ela diz que quem tem essa disponibilidade são pessoas de classe média ou classe alta. Vamos então ver o enunciado. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão letra A. Ou seja, eu quero saber a visão não do texto 1, eu quero saber a visão só do texto 2 em relação ao texto 1. Apresenta uma visão, letra A, medicalizada, ou seja, de medicamento, de médico, de doenças, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Não, na verdade, o texto 1, ele não valoriza a questão médica, ele valoriza a questão social. Percebeu aqui a questão da desigualdade social, a questão do excesso de trabalho. Ele não valoriza a questão de medicina, de medicamento, de saúde. Então não pode ser letra A por causa disso. O foco não é a medicina, o foco é a questão social. Olha B. Apresenta uma visão ampliada, que considera aspectos sociais, opa, até aí tá certo, né? Desigualdade social, classe média alta, intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Essa B tá forte para seu gabarito, segura ela aí que talvez ela seja. Né? Olha C. Apresenta uma visão crítica. Uma visão crítica, tem um pouco de crítica, né? Tem uma crítica, então até aí tá certo. Que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Olha, ela é quase certa, só que ela não associa as tarefas da casa ao sedentarismo. Ela associa todas as tarefas do indivíduo, não só da casa. Então é como se a C, ela também está um pouco certa, só que entre a C e a B está muito mais coerente. Está mais completinha, né? Está mais completinha, porque a C, ela foca na questão do afazer da casa. Mas tu repara que ela fala ali, ó, periferia de um grande centro urbano. Aí depois ela fala, ó, de trabalho, ambiente de trabalho já fugiu da casa. Transporte público. Transporte público já não é mais casa. Então, a letra C, ela restringiu muito a discussão. Então não pode ser letra C, gabarito é letra B a princípio. Vamos ver a D e a E para a gente refutar. Apresenta uma visão focalizada. O que é uma visão focalizada? Uma visão restrita. Cara, o texto não tem uma visão restrita. Ele tem uma visão ampliada, uma visão ampla, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Cara, não se fala especificamente em prevenção de doenças, se fala em prática de exercícios físicos. Até critica, né, professor, de deixar o indivíduo impotente, sentir impotente em relação a isso. Não sei se está focalizado a atribuir ao indivíduo essa responsabilidade. Pelo contrário, ele tende a tirar um peso do indivíduo, porque, na verdade, não é culpa dele que ele trabalha muito, é culpa da sociedade, é culpa do sistema. Então, não atribui ao indivíduo essa responsabilidade. Pelo contrário, ele tira um pouco da responsabilidade do indivíduo. Letra E, perfeita visão. Letra E, geracional. O
que preconiza a representação do culto à jovialidade. Cara, eu acredito que o texto 2, ele não apresenta culto à jovialidade. Talvez o texto 1, sim. Talvez essa imagem dessa moça com o abdômen trincado, ela sim preconiza esse culto à jovialidade. O texto 1 tem esse culto ao corpo. Essa Agora ideia o de texto 2, padronização e tudo mais. estereótipo de beleza, isso sim no texto 1. Só que lembra que o enunciado não pediu o texto 1. O enunciado pediu o texto 2. Essa é a maldade que o aluno tem que perceber. Gabarito, então, cara, alternativa B, uma visão ampliada. Ou seja, amplia os horizontes do aluno e considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios do cotidiano. Língua portuguesa, educação física, saúde, sociologia. Intertextualidade tem a ver com interdisciplinaridade? Cara, tem tudo a ver. Só que lembra que eu não posso generalizar. Eu tenho que analisar caso a caso. Beleza. Por exemplo, interdisciplinaridade é o que o aluno faz na redação dele. Vamos supor que o tema da redação seja mobilidade urbana. E ele começa a redação dele falando sobre Juscelino Kubitschek, que aí fala sobre mobilidade urbana, que Juscelino incentivou, né, no governo dele, 50 anos em 5. Isso é um tipo de interdisciplinaridade que o aluno pode colocar. Não necessariamente vai ser uma intertextualidade, porque eu peguei um fato histórico. Se eu pegar a citação, a frase do Juscelino, aí sim vai ser intertextualidade. Então eu não posso generalizar, porque não são sinônimos. Intertextualidade não é sinônimo de interdisciplinaridade, tem que ver caso a caso. E chegou o nosso momento Pop Prof. Dar seta ao dirigir é um texto não verbal? É um texto não verbal. Você dá seta para um lado e virar para o outro. Continua sendo um texto não verbal, porém com muitos adjetivos? Com muitos adjetivos. Impróprio, negligente. Principalmente. Prova com coraçãozinho. Imagina, você, a redação também. Vai lá e coloca um coraçãozinho. É um intertexto? Cara, não sei se intertexto, mas é uma vontade que o aluno tem de ganhar um ponto a mais, de conseguir um benefício. Merece. Uma pontuação. Cara, a maioria das vezes, o IBGE diz que 98% dos casos, IBGE, Vinícius, diz que não merece a pontuação, não merece dar pontinho, merece estudar mais. Qual foi o intertexto mais louco que você já viu? Cara, o intertexto mais louco foi quando um aluno falou de uma redação, ele falou de uma outra redação. Ele falou, a redação que eu falei semana passada, aí me obrigou a lembrar de uma redação que ele escreveu na semana passada. Digamos que tô cheio de fome. Abro o freezer, vejo lá um sorvete escrito chocolate. Abro cheio de vontade e tem aquele clássico feijão. Que texto é esse? Cara, esse é um texto cruel. Quebra a tua expectativa, é um texto que te traz um problema, que te mostra a tua realidade. Então, esse é um texto até desumano. E esse foi Vinícius Oliveira, aqui no nosso Momento Pop Prof. Então, professor, para quem quer ficar craque em intertextualidade, qual a sua dica, seu conselho? O que faz? Cara, é muito importante que o aluno ele pesquise sobre áreas de conhecimento, sobre repertório. Não só para as questões das objetivas, de interpretação, mas para as questões de ciência, de humanas, para as questões de linguagens, para a própria redação. Isso é muito importante. E ele tem que ver na internet essas áreas de conhecimento. E precisa ver programas de qualidade, como, por exemplo, TV Escola, que tem muita área de conhecimento maneira para ele pegar e levar para a prova. E já que você falou em TV Escola, nós temos os percursos educativos, é só acessar tvescola.org.br/percursos. Professor, muito obrigado pela presença. Parceiro, Valeu mesmo. Prazer receber você aqui de novo. Valeu. Bom, Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima.